Olá, pessoal! Uma dica para vocês hoje, falando de aposentadoria especial. Tema bem interessante, né? Porque o tempo especial é um tempo que tem um acréscimo aí, né? Para os homens, na atividade, a nocividade mínima, 40%. Para as mulheres, 20%. Então, é interessante a gente verificar a possibilidade do tempo especial para fins de computar, né? Seja para atividade realmente para aposentadoria especial, seja para a conversão desse tempo especial para uma aposentadoria por tempo, né, de contribuição. Então, olha a dica que eu vou deixar aqui para vocês hoje. Existem pessoas que não conseguem o acesso ao seu PPP. E verificando que a empresa está legalmente extinta, há uma possibilidade de se fazer uma justificação administrativa para fins de comprovação da atividade especial. Então, vejam, nessa situação tem que comprovar que a empresa, então, foi legalmente extinta. Como é que a gente faz essa comprovação, né? Por meio, né, puxando lá na Receita Federal, comprovando, então, que aquela empresa foi fechada. Também, por meio da JuSesp, a gente consegue também puxar algumas certidões que constem, então, que a empresa foi legalmente extinta. E, assim, é possível produzir a justificação administrativa. Como é que funciona? É necessário ter, pelo menos, né, o início de prova material e ter também o quê? No mínimo, 3 testemunhas. Então, essas testemunhas vão poder corroborar aí para fins de comprovação da atividade especial nessa situação. A previsão legal está lá no artigo 582 da IN 77. Então, o capítulo 10 da IN 77 vai trazer várias formas de justificação administrativa. E a minha dica hoje para você foi justificação administrativa para fins de comprovação de atividade especial. Gostou dessa dica? Então, curte e compartilha. E eu espero você com mais dicas previdenciárias. Tchau, tchau. Olá, pessoal! Hoje falando de aposentadoria especial, tema que muito interessa aí, porque traz dinheiro, né? E também conta com um acréscimo para o fim de tempo de contribuição do segurado. Então, quando a gente olha para a aposentadoria especial, a gente pode fazer a conversão desse tempo especial para uma outra aposentadoria, ou também a aposentadoria especial em que o segurado pode sair com 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição, dependendo, é claro, do grau de nocividade que o segurado esteja exposto. Essa previsão legal da aposentadoria especial, ela surgiu lá em 1960. E, atualmente, né, nós temos a regulamentação aqui pela Constituição Federal de 88, no artigo 201, lá no parágrafo 1º, que estabelece que pode ser adotado critérios diferenciados para fim de proteção do trabalhador, né? Então, essa aposentadoria especial nada mais é do que uma proteção ao segurado, para retirar ele do trabalho antes, porque ele está exposto a agentes, né, nocivos à sua saúde ou à sua integridade física. Então, é um meio, né, de retirar aquele segurado antes do trabalho, porque a exposição àqueles agentes causam mal à sua saúde ou trazem um risco, então, à sua integridade física. A previsão legal também está lá no artigo 57 e 58 da Lei de Benefícios. Esses artigos foram regulamentados também pelo Decreto 3.048 de 99. Então, lá, a partir do artigo 64 até o 70, nós encontramos essa regulamentação. E é muito importante a leitura desses artigos por conta de que ele vai trazer como que é feito o PPP, quais são as características essenciais para fins de comprovação. Então, é importante ler esses artigos. Tá? A IN também vai trazer a regulamentação a partir dos artigos 246 até o 299. E também é muito importante a gente saber que existe uma justificação administrativa para fins de comprovação da atividade especial, que vem prevista também no capítulo 10 da IN 77. Ok? Então, nós vamos verificar quando utilizar, então, essa JA, como fazer a comprovação, então, da atividade especial. E por que ela existe? Quais são os riscos que o segurado ou o trabalhador está exposto, então, na sua atividade de trabalho.
Então, qual que é o conceito? O conceito nada mais é do que uma aposentadoria por tempo de contribuição. Então, a aposentadoria especial é uma espécie de aposentadoria por tempo de contribuição. Nós temos os graus de nocividade, né? Grau mínimo, que aposenta aos 25 anos, o grau médio, que se aposenta aos 20 anos de atividade, e o grau máximo, que se aposenta aos 15 anos de atividade. Tá? Então, vai depender do grau de nocividade para se verificar se é 15, 20 ou 25 anos de tempo de contribuição. Ok? Então, a definição nós vimos que traz um risco, então, à saúde ou integridade física, e, por isso, o trabalhador é retirado, então, do seu ambiente de trabalho antes, se aposentando, então, antes. Certo? Então, muito bem. Se a gente percebeu que são riscos ocasionados à saúde ou à integridade física do segurado, nós precisamos entender quais são esses riscos que vão gerar, então, e caracterizar a aposentadoria especial ou tempo de atividade especial. Então, o segurado ele pode estar exposto a vários tipos de risco, né? E nós precisamos verificar qual é a espécie, até para verificar o quê? Qual é o grau da nocividade e também, né, qual que é a nocividade ali que ele está exposto. Então, olha lá, quais são os riscos? Agentes químicos, físicos, biológicos, ergonômicos e os riscos de acidente do trabalho. Então, são esses riscos que vão caracterizar o quê? A atividade especial. Então, esses agentes eles são capazes de causar danos à saúde ou gerar algum risco à integridade física. Então, vejam que, anteriormente, nós tínhamos a comprovação pela insalubridade, pela periculosidade, pela penosidade. Desde 1997, essa situação não passa mais a comprovar, não comprova, então, que aquela atividade é especial. Então, não adianta eu tentar fazer a ligação entre o recebimento do adicional trabalhista, né, de periculosidade, com o adicional também de insalubridade, com a atividade especial. Só o fato de receber esses adicionais não caracteriza a atividade como especial. Tem que ser feita a comprovação mediante formulário específico para estabelecer, então, que aquele segurado está exposto a certos riscos que podem ser risco biológico, ergonômico, de acidente de trabalho, risco químicos, né? Então, é isso que a gente vai ter que analisar. Então, o documento, desde 2004, janeiro de 2004, que nós fazemos essa análise, é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que teve, em 2013, a alteração da nomenclatura. Então, nós chamamos ele de PP, Perfil Profissiográfico, ou PPT, Perfil Profissiográfico do Trabalhador. Ainda, nós verificamos que os laudos ainda constam como PPP. E o nome PPP pegou, então, na maioria das vezes, as pessoas comentam usando o termo PPP. Tá? Mas saibam aí que o termo correto, pelo Decreto 3.048, desde a alteração pelo Decreto 81/23 de 2013, é PP ou PPT. Tá bom? Então, fica a dica aí para vocês. Então, esses agentes eles são capazes de causar danos à saúde, seja em razão da natureza do agente, seja em razão da concentração ou da intensidade, tá? Ou também da suscetibilidade ou do tempo de exposição. Então, dependendo do agente que eu vou tratar, que eu vou lidar, eu vou ter que verificar. Então, nós temos duas formas de qualificar, então, esse tipo de risco. Nós temos qualitativo e o quantitativo. Quantitativo ocorre quando eu preciso quantificar qual é a intensidade, qual é a concentração. E qualitativo, basta que haja o que é a exposição, basta que haja o contato, então, do trabalhador com aquele agente nocivo. Tá? Então, nós precisamos verificar essas duas situações, se é qualitativo ou se é quantitativo. Aqui, por exemplo, vamos verificar um exemplo. Então, se eu estiver falando de ruído, o ruído ele é quantitativo, porque eu preciso apurar que aquele segurado está em nível superior ao limite exigido,
né? Então, ele extrapola o limite de tolerância à exposição daquele segurado. Atualmente, tem que ser superior a 85 decibéis para 8 horas de exposição. Então, o segurado que fique 8 horas exposto a mais de 85 decibéis, ele está o quê? Exposto, ele está com um risco, né, físico ao ruído que pode gerar aí problemas de saúde. E também caracterizar o quê? Atividade especial. Agora, por exemplo, uma pessoa que trabalhe no ambiente insalubre, vamos supor um médico, um enfermeiro que trabalha na UTI, está exposto, né, a agentes biológicos altamente infecto-contagiantes. Nesse cenário que esse trabalhador está inserido, o agente, basta que ele esteja no local ou no meio ambiente de trabalho para caracterizar. Ou seja, esse tipo de agente, ele é qualitativo, basta ter no ambiente, tá? Então, esse é um exemplo para vocês do qualitativo e do quantitativo. Então, qualitativo eu deixei aí os agentes biológicos e o quantitativo, o ruído. Tudo bem? Existem outros e a gente vai ver aqui também. Então, olha só, os riscos eles são classificados em grupos e também por cores. Então, o grupo 1, que é o verde, são os riscos físicos. O grupo 2, que é o vermelho, representam os riscos químicos. O grupo 3, que é o marrom, os riscos biológicos. O grupo 4, que é o grupo amarelo, riscos ergonômicos. E o grupo 5, que é o azul, os riscos de acidentes. Então, esses são os grupos que caracterizam os riscos. E aí a gente vai verificar que o grupo verde, que vai trazer os agentes físicos, são caracterizados pelo ruído, que é o exemplo que eu dei para você. Então, ele é um agente físico, calor, o frio, pressões, né? A radiação também, né? Ionizantes e não ionizantes, e as vibrações. São agentes físicos. Nós temos também os agentes químicos. Como é que a gente pode verificar quando é um agente químico? Poeiras, fumos, gases, vapores, névoas, neblinas, substâncias compostas ou produtos químicos em geral. Então, quando a gente vai falando do agente químico, é muito importante que a gente verifique qual é a espécie do agente químico. Então, não basta que no PPP venha o quê? Risco químico, né? Óleo e graxa. Tá bom, óleo e graxa, mas eu quero saber qual é o componente químico do óleo e da graxa, porque é o componente químico que vai causar, né, esse risco. Então, precisa ser determinado, tá? Não basta que venha de forma genérica. Então, olha lá, e os biológicos? Os biológicos, fungos, vírus, bactérias, protozoários, bacilos. Então, todo esse tipo, né, de agente é considerado biológico. E nós vimos que o biológico é qualitativo. Ergonômicos. Os ergonômicos, né, estão ligados ao quê? Ao esforço físico, à questão postural. Então, olha lá, atividades que tragam esforço físico intenso, né, levantamento, transporte manual de peso, também exigência de postura inadequada, uma pessoa que trabalha sempre, né, arcada ou agachada, ou em posições, então, né, que exige uma postura inadequada, também está caracterizada aqui como um risco ergonômico, que pode caracterizar até o quê? Um acidente do trabalho, né? Então, exigência de postura inadequada, controle rígido de produtividade, imposição de ritmos excessivos, também caracteriza aqui risco ergonômico, trabalho em turno e noturno, jornadas de trabalho muito prolongada, então, pessoas que trabalham por muitas horas, monotonia, repetitividade, e também outras situações que possam causar esse estresse físico, tá? E até mesmo psíquico. Então, esse tipo de risco são os riscos ergonômicos. Nós temos também questões, né, de risco ligados a acidentes. Então, são causas aí que podem levar um acidente do trabalho.
né, caracterizando aí risco à integridade física da pessoa. Arranjo físico inadequado, né? Então, não está trabalhando, por exemplo, no local adequado. Iluminação inadequada também pode ser causadora aí de acidente. Probabilidade de incêndio e explosão, né? Nós temos aqui muitos trabalhadores que mexem, né, com situações em que há risco de explosão. Também eletricidade, né? Eletricidade, embora não esteja classificado no rol do anexo 4 do decreto 3.048, que traz lá o rol das atividades especiais, também é uma atividade que pode trazer risco à integridade física. Também temos equipamentos sem proteção, armazenamento inadequado e quedas, né, e animais também peçonhentos. Então, são tipos de agentes aqui que podem ser causadores, né, riscos de acidente. Tá? Então, é bacana a gente saber classificar, até para começar a entender quais são os riscos que o segurado ele pode estar exposto no dia a dia de trabalho. Tá? Então, aqui eu falei para vocês, a periculosidade, né, e a penosidade deixaram de ser critério, então, para fins de estabelecimento da atividade especial, né, desde 97. Então, a insalubridade continua sendo, sim, um agente causador. Só temos que ficar atentos que não basta somente que o segurado receba esse adicional de insalubridade para já caracterizar. Nós vamos ter que comprovar quais são os agentes insalubres, né, quais são os riscos aí que o segurado está exposto, mesmo que ele receba o adicional. Tá? E o custeamento, né? A aposentadoria especial, ela possui um custeamento. Então, ele possui uma alíquota, né, que atualmente as empresas vão recolher por meio da GFIP. Ela é variável, então, né, de acordo com um risco, 6, 9 ou 12%, tá? Que vai incidir sobre a remuneração do segurado que está sujeito a essas condições especiais. Tá? Então, há o custeamento, né? Antigamente não tinha, mas atualmente há o custeamento, sim. Aqui, quem é que pode fazer jus a um benefício, né, de aposentadoria especial ou até ter caracterizada a sua atividade especial? Todos os segurados. Tá? E aí a gente tem que fazer uma leitura, porque acaba que o decreto 3.048 de 99 estabelece que quem tem direito são os empregados, o trabalhador avulso, e aí ele faz um pormenor, né? O individual somente que esteja o quê? Cooperado. Só que não é bem assim. Nós temos o quê? Uma isonomia de tratamento entre os trabalhadores urbanos e rurais. Então, todos os segurados podem fazer jus à aposentadoria especial. Em razão, inclusive, desse decreto, né, não concedendo o INSS o benefício de aposentadoria especial para os contribuintes individuais que não estejam cooperados, surgiu, inclusive, uma súmula, que é a súmula 62 da TNU, que estabelece que, sim, o contribuinte individual que não esteja cooperado também faz jus ao benefício de aposentadoria especial. É óbvio que ele não vai ter ninguém que peça para ele um PPP, né, um PP, PPT, mas ele vai poder fazer essa comprovação por outros meios, inclusive vai poder contratar alguém para que faça o monitoramento, né, dos riscos e agentes a que ele está exposto no meio ambiente de trabalho. Tá? Então, muito embora o decreto estabeleça que somente o empregado, né, e também o contribuinte individual, desde que cooperado e o avulso podem fazer jus, lembrando que todos os segurados podem sim. Tudo bem? E aí, ponto específico, né? Desde janeiro de 2004, 1º de janeiro de 2004, é obrigatório o quê? A comprovação por meio do PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário. Então, esse documento ele vai ser emitido pela empresa, de acordo com as normas estabelecidas pelo INSS, para fins o quê? De comprovação efetiva da exposição aos agentes nocivos, né, que causem e gerem risco, então, à integridade física do segurado. Então, esse documento ele é
essencial. Ele pode ser requerido, então, para a empresa, e, na verdade, da rescisão contratual, a empresa tem 30 dias para entregar esse documento. Então, o segurado ele pode requerer a qualquer momento, mas a empresa tem aí que fornecer, então, da rescisão do contrato em 30 dias esse documento. Esse documento de perfil profissográfico ele deve ser estabelecido com base no LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. Então, LTCAT, Laudo Técnico de Condições Ambientais. Então, ele tem que espelhar, o PPP tem que espelhar esse Laudo Técnico de Condições Ambientais. Tá? E ela é obrigada a fornecer o quê? Cópia autenticada para o trabalhador, em caso de demissão. Tá? E quem é que faz esse documento? Quem é que expede esse documento? É o médico do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho. Tá? Então, são eles que são responsáveis pela monitoração do ambiente de trabalho. E é óbvio que ele vai poder ser expedido por outra pessoa, mas ele tem que ter essa monitoração, então, seja do médico do trabalho, seja do engenheiro, então, de segurança do trabalho. Como é que é feita a análise desse documento? A análise desse documento vai passar pelo perito médico do INSS. É ele que vai fazer a avaliação se o segurado estava ou não exposto, ou até mesmo se esse documento ele está válido, né? Se ele contém todas as informações essenciais para fins de caracterização. Não é raro o documento vir errado. E o segurado, além de poder pedir esse documento, ele também pode pedir a retificação do seu PPP. A previsão está lá no artigo 68, no parágrafo 10º, do Decreto 3.048 de 99. Então, o PPP veio errado, é possível pedir a retificação desse documento. Tudo bem? Então, antes mesmo de dar entrada no benefício, a gente tem que verificar se todos os dados foram preenchidos, se há a descrição da atividade, observar o quê? O CA, que é o Certificado de Aprovação do EPI, porque não raro vem sempre que o EPI é eficaz. Mas se há EPI, cadê o certificado de aprovação? Cadê o número que é registrado no Ministério do Trabalho e Emprego? Então, a gente vai ter que verificar essas situações. E mais, será que o empregador colocou lá que o EPI é eficaz, mas o EPI realmente é eficaz? Também verificar se há eficácia ou não desse EPI. Até porque, em decisão recente, pelo tema 555, ou seja, repercussão geral, válido para todo o nosso território nacional, o STF falou que, se o EPI for eficaz, né, se ele neutralizar, então, os agentes, não teria o reconhecimento da atividade especial, exceto na situação do ruído. Porque o ruído, muito embora o equipamento de proteção possa até elidir o som, ele não é capaz de elidir o quê? Os efeitos que o som produz também no corpo da pessoa. Porque o som, ele também, né, por meio da vibração, também gera outros efeitos no segurado. Tudo bem? Então, exceto o EPI, exceto o ruído, que não tem EPI eficaz. Para os demais, se for comprovado que o EPI é eficaz, então, neutralizou, não teria direito à atividade especial. Então, é muito importante que, se vier no PPP que o EPI é eficaz, que seja comprovado, né, mediante aí os meios adequados, que o EPI não é eficaz ou que ele é eficaz na situação. Tudo bem? Se for eficaz, não é considerado a atividade como especial. Então, muito bem. Para fins, então, de enquadramento, né, deverá ser o quê? Observadas as regras da época. E aí, o que a gente vai ter que analisar? A época em que foi exercida a atividade é a época em que eu vou ter que olhar qual era a legislação vigente. Então, se eu for pegar um benefício para apurar, eu vou ter que olhar o quê? Para a vida de trabalho daquele segurado. Se eu analisar que, nesse período aqui, ele trabalhou num local, vamos supor que em 1990, ele trabalhou nesse local. Ele saiu, começou a trabalhar em outra atividade, foi para outro trabalho. Então, nesse período aqui, né,
2000, então de 90 a 2000 ele trabalhou no local. 2000 ele entrou em outro local. O que nós vamos ter que observar? Qual era a lei vigente nesse período aqui em que o segurado trabalhou? Qual que era o decreto vigente naquele período? Porque nessa situação, a atividade, o momento em que se deu a atividade, é a legislação daquela época que eu vou analisar. Então, ainda hoje, quando eu for olhar para um benefício, eu vou olhar lá, naquele período, qual era a lei vigente e vou aplicar. Nesse período, já é uma outra lei vigente, então, vou aplicar outra lei. Tudo bem? A gente fala que tempus rege o acto, né? Ou seja, a lei da época é que vai ser aplicada aqui na situação. Tudo bem? Quais, então, os documentos necessários aqui que a gente vai ter que verificar? Tá? Então, a partir de janeiro de 2004, se tornou obrigatório o PPP. Tudo bem? Anteriormente a esse período, nós tínhamos outros documentos. Tá? Então, nós tínhamos lá o DSS 8030, DIRBEM 8030, vários outros laudos técnicos para fins de comprovação. Tá? A partir de janeiro de 2004, é outro documento. Então, se o segurado trabalhou de 90 a 2000, o PPP ainda não existia. Então, para essa época, ele vai pedir os outros laudos. A partir de janeiro de 2004, o PPP. Tá? Então, é importante que a gente saiba disso. Esse PPP ele vai ter que ser o quê? Elaborado pela empresa e ele deve estar o quê? Atualizado. Abrangendo o quê? As atividades, né, realizadas por aquele segurado. Então, ele vai ter que entregar uma cópia autêntica daquele documento, né? Tem que ser assinado por uma pessoa responsável pela empresa. Então, o que a gente vai ter que avaliar? Se o documento foi preenchido corretamente, se a pessoa que assinou aquele PPP é o responsável legal pela empresa e tem poderes para tanto, tá? Para ele poder ter validade. Então, entre outubro de 96 e dezembro de 2003, antes, nós tínhamos quais documentos? O DIRBEM 8030, o DSS 8030, o DISES, né, 5235, o SB 40. Esses eram os documentos, né, que, via de regra, vinham acompanhados do LTCAT, que é o Laudo Técnico de Condições Ambientais. Tá? Caso não tenha o LTCAT, alguns outros documentos, isso pela redação da IN, podem substituir o LTCAT. Tá? Então, o PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Nós temos também o Programa de Gerenciamento de Riscos, o Programa de Condições do Meio Ambiente e do Trabalho, da Indústria e Construção, e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que é o PCMSO. São documentos, então, que podem substituir o LTCAT. Tá? Muito embora esses documentos aqui, via de regra, eles não estão espelhados no PPP. Qual documento tem que estar espelhado? O próprio LTCAT. Tá? Então, via de regra, o que a gente faz? Solicita o PPP e também o LTCAT, para fins de comprovação da atividade especial. E aqui, vou falar um pouquinho, então, de como comprovar a atividade quando a empresa esteja legalmente extinta. Então, é comum que o segurado não tenha tomado cuidado de pedir esse documento na época em que ele saiu, né, teve a rescisão do seu contrato de trabalho. No momento que ele vai se aposentar, que ele se depara com essa situação da necessidade desse documento. Então, o que acontece? Quando ele vai procurar a empresa, às vezes a empresa está legalmente extinta. E aí fica aquela dúvida, né? Como resolver essa situação? Então, é possível, né, a produção de uma prova que chama justificação administrativa, que nada mais é do que ouvir testemunhas para fins de comprovar aquela atividade especial. Então, é óbvio que tem que ter o início de prova material, que ele segurado trabalhou naquela empresa. Como não é possível ele conseguir o quê? O laudo, né, ou o PPP, ou qualquer outro documento da época da prestação do trabalho,
Porque se a empresa ela está falida, eu ainda consigo ir atrás do quê? Da massa falida, do síndico da massa falida, que pode emitir o PPP. Agora, o problema é quando a empresa está legalmente extinta e não tem para quem solicitar esse documento. Então, a justificação administrativa, ela visa o quê? Suprir a falta de algum documento. Então, ela vai suprir a falta desse PPP ou desse documento, né, que comprove a atividade especial. Ou seja, eu vou ter que trazer, então, o início de prova material e tenho que arrolar pelo menos 3 testemunhas. Então, no mínimo, 3 testemunhas para fins de efetivar a comprovação. Tudo bem? A justificação administrativa é como se fosse uma audiência de instrução para a oitiva de testemunha, né, que vai ser realizada, então, para fins de comprovação. É necessário comprovar que a empresa está legalmente extinta para fins de realização dessa prova. Então, como é que a gente faz essa comprovação? Na Receita Federal, né, imprimindo a situação cadastral da empresa, ou até mesmo na JuSesp, onde a gente consegue puxar esses dados, né, alguma ficha completa ou uma ficha cadastral, que traga a informação de quando foi extinta, e se legalmente extinta está, nós conseguimos realizar esta prova. Tá? Justificação administrativa. Aqui que nós temos que observar também para vocês. A atividade especial, ela pode ser convertida. Então, desde sempre pode fazer a conversão desse tempo. Então, eu posso pegar o tempo especial e converter para tempo comum. E aí a gente tem um acréscimo, né, de 40% para os homens e 20% para as mulheres, no grau de nocividade mínima, que a maioria das aposentadorias especiais estão classificados o quê? No grau mínimo de nocividade. Então, é o mais comum. Agora, antigamente era possível fazer essa conversão ao reverso. Eu podia pegar a atividade comum e converter em especial. Então, isso foi possível até 95. Depois, não mais. Então, com a vinda da Lei 9.032 de 95, não pode mais ser feita a conversão de tempo comum para especial. A conversão de especial para comum, isso é normal, isso continua. Tá? Então, esse tempo trabalhado sob condições, né, exposição a agentes, ele vai poder ser convertido. Tá? E a gente vai verificar que existe uma tabela. Essa tabela, ela vai cruzar, então, a atividade, o grau de nocividade que você tem e qual é o grau de nocividade que você quer converter. Tudo bem? Então, existe uma tabela conversora, está lá no Decreto 3.048 de 99. Também nos anexos da IN 77 existem as tabelas de conversão. Então, só para vocês entenderem, né? O tempo comum para especial não é mais possível fazer, tudo bem? Então, eu vou até pular. Agora, nós temos 2 tipos de conversão, então, permitido. Tempo especial para tempo especial, porque nós temos que verificar se aquele segurado tiver graus de nocividade de tempo especial diferentes. Então, vamos supor que ele trabalhou exposto ao grau máximo. Grau máximo tem um peso maior, eu tiro o segurado antes daquela atividade. Então, aquele tempo vale mais. E ele ficou exposto também a um grau de nocividade mínima. É nocivo à saúde, eu também tiro ele antes do trabalho. Só que não é tão nocivo assim, então não tiro tão antes. Certo? No grau máximo, ele sai o quê? 15 anos daquela atividade no grau máximo. No grau mínimo, são 25 anos. Então, se ele tiver esses 2 tempos mesclados, o que eu vou ter que fazer? Ver qual é o preponderante, ou seja, qual tem mais tempo, né? E aquele que tiver menor tempo, eu converto, então, para aquele de maior. Então, eu posso fazer a conversão de tempo especial para tempo especial. E eu posso fazer a conversão de tempo especial para tempo comum. São essas 2 conversões que são permitidas atualmente. Tudo bem? Então, aqui, a questão do contribuinte individual. Então, até 28 de abril de 95, a comprovação da atividade especial por categoria profissional.
Então, o que a gente podia observar? Até 95, algumas atividades profissionais davam ensejo à aposentadoria especial. Então, bastava que eu olhasse para qual era a atividade daquele segurado para fins de enquadramento e classificação como tempo especial. Então, após esse período, a comprovação se dá de forma diferente. Não basta mais a atividade para classificar como atividade especial. É preciso comprovar o quê? Os riscos e a nocividade, então, à saúde do trabalhador. Então, até 95, como nós dissemos, a legislação é aplicada ao tempo da atividade, da prestação de serviço. Então, olha só, se até 95 o enquadramento é por profissão, atualmente também continua. Então, eu posso olhar até 95 qual era aquela atividade e enquadrar naquela legislação da época. Depois desse período, então, a comprovação é feita mediante formulário e comprovação dessa atividade. Tudo bem? Então, quais são os decretos, então, que a gente vai ter que observar para fins de classificar, né, quais são os agentes nocivos e os quadros de profissões? Então, a gente tem o decreto 53.831, de 64. Nós temos também o decreto 83.080, de 79. O decreto 21.72, de 97. E, por fim, o decreto que ainda está válido é o decreto 3.048, de 99. Então, nós vamos ter que estudar todos esses decretos? Vamos. Por quê? É a época da prestação de serviço. Então, esses todos decretos ainda estão válidos e vigentes até hoje? Sim. Então, o decreto 53.831, de 64, a gente aplica ainda hoje, para a atividade que foi realizada naquele período. Então, o segurado que está se aposentando hoje e teve vigência lá do contrato de trabalho lá atrás, em 64, ainda aplicamos aquela regra para ele. Tudo bem? Então, pode ser que eu tenha que aplicar o quê? Todos esses decretos ao longo, então, da vida de trabalho daquele segurado, para fins de caracterizar cada período como atividade especial. Aqui tem a súmula 62 da TNU, que eu comentei com vocês, que, olha lá, estabelece o quê? O segurado contribuinte individual pode obter reconhecimento da atividade especial para fins previdenciários, desde que consiga comprovar exposição a agentes nocivos à saúde ou à integridade física, que é o que eu disse para vocês, né? O INSS fala, contribuinte individual, somente o associado pode ter reconhecimento da atividade especial. A TNU já, né, sumulou aqui, súmula 62, dizendo que todo contribuinte individual, desde que comprove a exposição a esses agentes, também pode fazer jus aqui. Então, quais são os pressupostos da aposentadoria por invalidez? Qualidade de segurado é dispensada pela Lei 10.666, de 2003, ou seja, aquele segurado que já preencheu os pressupostos, mas perdeu a qualidade de segurado, pode requerer o benefício, não tem empecilho nenhum. Também, comprovação perante o INSS dessa atividade, então, vou ter que trazer os laudos para fins de comprovação, e a carência são 180 meses. Para aqueles segurados filiados, então, até 24 de julho de 91, a comprovação também pode ser feita por meio da tabela do artigo 1142. Tá? Qual que é a renda mensal inicial desse benefício? Ele é 100%. E por que ele é tão benéfico? Porque ele não tem aplicação do fator previdenciário. Então, o segurado vai poder sair aqui nesse benefício, independente da idade dele, né? Não vai ter impacto do fator previdenciário no valor do benefício. Então, a renda mensal inicial sai de 100% do valor do salário de benefício. Quando é, então, que o segurado começa a receber esse benefício? Se ele se desligou da sua atividade e requereu o benefício dentro do prazo de 90 dias, ele recebe desde a data do seu afastamento da atividade. Tá? Então, se ele requerer até 90 dias, ele recebe da data do afastamento da atividade. Se ele requerer após esse prazo,
óbvio que a data do início do benefício vai se iniciar, então, da data de entrada do requerimento. Tudo bem? Isso para o segurado empregado, tá? Então, essas regras que eu falei para o segurado empregado. Para os demais segurados, começa, então, a data do início do benefício a partir da data de entrada do requerimento. Tudo bem? E qual que é a duração? A duração desse benefício, ele vai cessar só com a morte, né? Então, ele é indeterminado, ou então, com a volta do segurado à atividade especial. Então, ao impeditivo, né, o artigo 57, parágrafo 8º, ele remete para o artigo 46 da Lei de Benefícios, que estabelece que o segurado que retorne à atividade vai ter o quê? Cessado o pagamento do benefício. Tudo bem? Então, é impeditivo aí da realização da atividade especial depois de aposentado. Existe uma discussão legal, né? Porque a Constituição, no artigo 15, no inciso 13, garante o livre exercício da atividade profissional. Sendo assim, existem julgados já do TRF4 favoráveis ao quê? A continuidade do exercício da atividade, mesmo que seja especial, tá? Sem que haja o cancelamento do benefício, por conta, então, da livre iniciativa do trabalho, tá? Proteção constitucional. Agora, para conseguir essa medida, somente judicial, tá? O INSS efetua o quê? A cessação do pagamento do benefício se houver retorno à atividade especial. Então, o segurado que se aposente de forma especial pode continuar trabalhando, só não poderia continuar na mesma atividade, que é a atividade especial, ou em outra atividade especial. Certo? Então, esse é o entendimento aí. Então, eu quero agradecer aí você, que está aí em casa, que assistiu esse vídeo. Se você gostou, curta e compartilhe, hein? E vem para a pós de Direito Previdenciário no Legale, hein? Que é show de bola. Isso aqui é só um pedacinho de tudo que há de melhor aqui em Direito Previdenciário. Então, vem você também, fica o meu convite. Vem para o Legale. Eu agradeço a sua presença e eu espero você na próxima aulinha. Tchau, tchau.